Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Painel de Notícias, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Vamos mostrar nesta edição que a garantia de direitos passa por oferecer acesso à cidadania e que muitas vezes é a justiça que precisa ir até o cidadão. E tem muito mais. Confira! Pop Rua Ajude chega à 12ª edição no Distrito Federal. TRF1 mantém auxílio-doença de trabalhador que aguarda cirurgia pelo SUS. Justiça proíbe dentista de realizar cirurgias exclusivas de médicos em Rondônia. TRF da Primeira Região autoriza a APAI a usar imagens ilustrativas em campanhas de filantropia premiável. Começa agora. Fica comigo! Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. O projeto que mais se destaca na efetivação dessa política é o Pop Rua Ajude, que vem se consolidando como importante instrumento de promoção da cidadania e de efetivação de direitos da população em situação de vulnerabilidade por todo o país. No Distrito Federal, a iniciativa chega à 12ª edição e você confere agora na reportagem de Roberta Nunes mais detalhes do Dia de Cidadania. O pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, se transformou em um grande ponto de encontro da cidadania durante a 12ª edição do Pop Rua Ajude. A ação reuniu 65 instituições, mais de 200 voluntários e entidades sociais em um mutirão voltado ao atendimento da população em situação de rua no Distrito Federal. Iniciativa que exigiu muita dedicação de todos os envolvidos. O juiz federal Márcio Maia ressalta que a grande procura pelos serviços reflete a efetividade dos atendimentos. Esse mutirão não é realizado no improviso. Ele é fruto de diversas conexões, diversas reuniões preparatórias. Está ficando maior que a gente. Tem pessoas que estão na fila há 2 dias, porque ele é muito efetivo. Mas a gente precisa de mais e mais e mais ajuda. Então, realmente, a gente vai pensar, numa próxima edição, fazer ele em etapas, com mais dias. Em um único lugar, centenas de pessoas tiveram acesso à emissão de documentos, atendimento médico, orientação jurídica, assistência social, alimentação e cuidados pessoais. Serviços essenciais para muitos brasileiros, como o morador de rua Wagner Inácio Ribeiro, ainda representam um desafio diário. Aqui concentra todos os órgãos públicos, tem o judiciário aqui, tem o poder executivo do governo federal, tem o poder executivo do governo local, e por isso é muito importante, porque a gente pode tirar a nossa documentação. Já somos em situação de vulnerabilidade, sem documentos somos indigentes. E por isso que eu acho muito importante. A Justiça Federal está aqui, por quê? Porque proporciona um BPC LOAS, proporciona um passe livre, tem os peritos, tem vocês da imprensa aqui para nos tornar mais visíveis, e por isso eu participo do 12º mutirão que eu estou aqui. Além dos atendimentos, o mutirão também marcou o lançamento de importantes iniciativas voltadas à garantia de direitos dessa população. Uma delas foi o subprograma Registre-se Pop Rua, da Corregedoria Nacional do CNJ, como explica o juiz Rodrigo Gonçalves de Souza. É um subprograma que se adequa dentro de uma política nacional de combate ao subregistro civil e de promoção de acesso à documentação civil básica. A ideia é que todas as pessoas possam ter acesso aos seus documentos, sobretudo aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, como é o caso da população de rua. A pessoa que não possui documentos, ela não tem acesso a qualquer tipo de serviço de saúde, serviço de educação, habitação, ela não tem acesso sequer ao sistema de justiça. Então a ideia é combater esse problema da ausência de documentação como um problema estrutural e é compreender que a falta de documentação civil é a primeira porta que nós precisamos ingressar para a realização de direitos fundamentais.
De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, atualmente o DF tem cerca de 3.500 pessoas vivendo nas ruas, um aumento de quase 20% nos últimos anos. Aqui no Pop Rua Ajude, esses números ganham rosto e cada atendimento representa uma chance real de sair das ruas e reconstruir a própria história. Entre documentos, atendimentos e orientações, também existem histórias marcadas pela dor e pela tentativa de recomeçar. É o caso de Anne Caroline. Eu vim aqui hoje atrás desses recursos porque em novembro do ano passado eu sofri uma violência doméstica muito grave na família. Depois da violência, ela foi obrigada a deixar para trás a própria casa e buscar abrigo em uma unidade de acolhimento social. Acabei indo para uma casa-abrigo, para uma casa pop. E lá na Casa Pop, graças a Deus, as assistentes sociais, elas me deram todo o recurso, todo o cuidado, tudo que eu precisava. Mãe solo de 2 crianças atípicas, ela conta que precisou abandonar sonhos e profissões para enfrentar a sobrevivência diária. Eu sou mãe solo desde os meus 17 anos, infelizmente não tenho mais vínculo familiar. E a maior luta foi eu ter abandonado minha carreira, que eu era MC de batalha, fazia batalha de rima no YouTube, músicas, e eu precisei abandonar isso. Depois eu inventei de ser tatuadora, perdi meus materiais também, não tenho como trabalhar. Sou estilista de cílios, design de sobrancelha, estilista de unha, mas infelizmente eu perdi tudo. Agora, o auxílio recebido durante a ação representa mais do que apoio financeiro, representa a chance concreta de uma nova vida. Isso aqui é uma vitória, isso aqui vai ajudar muito, não só a minha vida, mas os meus filhos também. Então, se é capaz de transformar a minha vida, por que não pode transformar das outras pessoas, né? Tudo é questão de recomeço. A 12ª edição do Pop Rua Ajude reforçou que cidadania e dignidade começam pelo acesso e, principalmente, pelo olhar humano. Você sabia que de maio de 2025 a maio deste ano, a Justiça julgou 85% das medidas protetivas às mulheres em até 24 horas? Segundo o CNJ, o resultado é um avanço no cumprimento do prazo estabelecido pela Lei Maria da Penha, que é de 48 horas. A ideia é que as medidas de urgência, como o afastamento do agressor e proibição de contato com a vítima, interrompam o ciclo de violência. No TRF1, reforçando o compromisso de proteção integral à mulher, são disponibilizados canais especializados no combate à violência de gênero e à promoção da igualdade. Um deles é a Ouvidoria da Mulher. Aqui, magistradas, servidoras e colaboradoras do tribunal que forem vítimas de violência doméstica podem receber orientação e auxílio. O atendimento é realizado em ambiente reservado, com sigilo e segurança, por uma profissional capacitada. Após uma análise de risco, a vítima pode ser encaminhada para acompanhamento psicológico, suporte jurídico, rede de proteção local e até avaliação da Polícia Judicial. Para dúvidas ou denúncias, é só acessar os canais da Ouvidoria da Mulher do TRF1. O auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido por auxílio-doença, é um benefício do INSS para segurados que fiquem impossibilitados de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Se o beneficiário não se recupera, deve renovar o auxílio. Mas e quando essa recuperação depende de uma cirurgia a ser realizada no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde e que não tem previsão para acontecer? Saiba como a Justiça decidiu nesse caso com William Nascimento. A segunda turma do TRF1 manteve o auxílio por incapacidade temporária de um trabalhador rural de Rondônia que ainda espera por uma cirurgia na rede pública de saúde. O colegiado entendeu que o benefício não pode ser encerrado com data previamente fixada quando a recuperação depende de um procedimento cirúrgico ainda não realizado pelo SUS.
Ao analisar os recursos, os desembargadores rejeitaram o pedido do INSS para limitar o benefício a 90 dias. A decisão considerou que a demora na realização da cirurgia não pode prejudicar o segurado, já que a recuperação da capacidade para o trabalho depende diretamente desse tratamento. A perícia confirmou que o trabalhador sofre de luxação no ombro e osteomielite, uma infecção óssea que o incapacita temporariamente para o trabalho. Para o relator desembargador federal João Luiz de Souza, enquanto a cirurgia não for realizada e houver incapacidade laboral, o benefício deve ser mantido, podendo ser encerrado apenas após a recuperação da capacidade de trabalho ou eventual reabilitação profissional. Para solicitar o benefício, você deve ter a qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para o INSS e cumprir a carência mínima de 12 meses de contribuição, exceto em caso de acidentes ou de doenças graves previstas em lei. O valor a ser recebido corresponde a 91% da média de todos os seus salários de contribuição. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pelo Ateste Med. Se precisar de mais informações ou quiser localizar agências do INSS, ligue para a Central 135. A Justiça Federal em Rondônia proibiu em definitivo que uma dentista realize cirurgias estéticas como rinoplastias e blefaroplastias, que são exclusivas de médicos. Os detalhes com Ana Paula Souza. A sentença da Justiça Federal em Rondônia acolheu denúncia do Ministério Público Federal de exercício ilegal da medicina por uma odontóloga que foi proibida de realizar procedimentos invasivos como rinoplastias após casos de mutilação. Ela foi denunciada por pelo menos 4 mulheres que sofreram sérias lesões físicas e estéticas após passarem por procedimentos com a profissional e precisarem fazer cirurgias reparadoras para conter riscos maiores. Além de proibir a realização de cirurgias estéticas, a Justiça também determinou a remoção de todos os anúncios de serviços em redes sociais e sites, inclusive de novos canais e perfis da dentista. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, é uma instituição sem fins lucrativos, focada na inclusão e no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Oferece serviços de saúde, educação especial, assistência social e qualificação profissional. Uma das fontes de renda das APAES é a filantropia premiável, que funciona por meio de títulos de capitalização de contribuição única. Ao adquirir o título, o cidadão cede o direito de resgate para a instituição e, em troca, concorre a prêmios em dinheiro. Uma questão envolvendo essas campanhas, que são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, chegou à Justiça. Confira com William Nascimento. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, a utilizar imagens ilustrativas de bens e serviços em campanhas de título de capitalização na modalidade filantropia premiável. O colegiado entendeu que a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, extrapolou seu poder regulamentar ao proibir esse tipo de publicidade por meio de um ofício circular. Segundo o tribunal, a legislação permite o uso dessas imagens desde que as campanhas informem de forma clara que a premiação será paga em dinheiro. A decisão também levou em consideração o impacto social da medida, já que grande parte dos recursos que mantêm os projetos das APAES vem dessas campanhas. No voto, o relator desembargador João Carlos Maier Soares destacou que a proibição poderia comprometer a arrecadação da entidade e afetar diretamente o atendimento prestado a pessoas com deficiência. A decisão da 6ª turma foi unânime,
garantindo o uso de figuras ilustrativas nas campanhas, desde que não haja publicidade enganosa e fique explícito que o prêmio será pago em moeda corrente nacional. Você sabia que em 17 de julho é celebrado o Dia de Proteção às Florestas? Pois é, a data foi criada há 6 décadas para conscientizar a população sobre a importância do combate ao desmatamento. O desflorestamento, além de causar desequilíbrio ambiental, afeta a vida de quem vive da floresta, como povos originários e populações ribeirinhas. Por isso, é tão importante preservar. E tem um lugar onde a proteção das florestas é levada muito a sério. Esse lugar é aqui, o TRF da Primeira Região. Conhecido como Tribunal da Sustentabilidade, ele é responsável por julgar matérias de preservação ambiental de pelo menos 5 dos 6 biomas do nosso país. A maior floresta tropical do mundo, que se estende por 9 estados, está na abrangência da Primeira Região, como também outras florestas que não apenas abrigam, mas compõem os biomas brasileiros, cada um com formações vegetais únicas. Por isso, nas iniciativas e julgamentos sobre o tema, o TRF1 aplica procedimentos para a elaboração, apresentação, execução e monitoramento de projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas em todos os biomas brasileiros. TRF1, o Tribunal da Sustentabilidade, de olho na preservação ambiental. O painel de notícias termina agora, mas nosso próximo encontro fica marcado para a próxima semana. Enquanto isso, curta e compartilhe os conteúdos do TRF1 nas redes sociais. Tchau!